Olá! No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre construção da expertise musical. Bora juntos? No vídeo de hoje a gente vai discutir um texto da Susan Helland e do Harold Jorgensen, na verdade a autoria é ao contrário, né? Harold Jorgensen e Susan Helland. O texto chamado Practicing, que está no livro The Oxford Handbook of Music Psychology. Esse texto, esse artigo que está dentro do livro, ele vai trazer um apanhado de pesquisas que vão estar discutindo como que as pessoas, como que os músicos se tornam experts, ou seja, como que um músico se torna um profissional, como que um estudante pode vir a se tornar um músico que execute música, que faça música em nível profissional, tá? Então a gente vai discutir um pouco isso hoje, a gente vai tentar responder mais ou menos esse problema com a discussão desse texto, que a gente vai abordar na sequência. Então uma das primeiras perguntas que a gente vai estar se fazendo nesse texto é o que um músico precisa para ser um expert, né? Ele não vai precisar fazer uma única coisa, com certeza para ele ser um expert ele vai precisar possuir uma série de habilidades, né? Sendo mais específico, é preciso que esse músico possua habilidades técnicas, ou seja, ele precisa saber tocar um instrumento, ou cantar, ou reger, enfim, seja lá o que ele faz, né? Ele precisa saber isso do ponto de vista técnico, de forma muito precisa. Ainda é preciso ter capacidade de construir uma interpretação musical. Não basta ele ter técnica, não basta ele saber fazer, ele precisa ter a capacidade de construir uma interpretação, que é algo que envolve mais subjetividades, né? Que envolve essa capacidade de conseguir se expressar por meio de uma técnica, né? Para além disso, é preciso saber cantar ou tocar de memória. Então, experts geralmente fazem isso, né? Experts geralmente tocam sem ter uma partitura. Então, é preciso saber memorizar ainda para ser um músico profissional, um músico expert. Também é preciso saber ensaiar e tocar com outros músicos, né? Ou seja, é preciso saber estudar, é preciso saber se preparar. E, para além disso, é preciso saber fazer música com outras pessoas, né? É preciso saber, é preciso ter essas habilidades interpessoais ali de relação com outros músicos, né? Ainda é preciso improvisar, né? Músicos, especialmente músicos populares, tocam fazendo improvisação, né? Eles não só leem, memorizam e tocam aquilo que foi escrito por outros músicos, mas eles também precisam saber criar, né? E ainda é preciso conter, é preciso saber contornar o medo de palco, né? Porque um músico profissional, inevitavelmente, ele vai estar se expondo a situações de execução pública, ele vai estar subindo no palco, e essa questão do medo de palco, da ansiedade, inevitavelmente ela surge, e é uma questão com a qual todo mundo precisa saber lidar, inclusive os profissionais, né? Não é porque eles são profissionais que eles também não sentem medo, não têm ansiedade na hora de subir no palco, né? Então, para uma pessoa ser expert, para um músico ser expert, ele precisa dominar tudo isso que a gente estava discutindo aqui, né? Mas aí uma pergunta que a gente faz, tá, ok, então são muitas coisas para se construir, são muitas coisas que o músico precisa dominar, mas como ele vai conseguir chegar ao domínio de todas essas habilidades, essas competências que ele precisa desenvolver? O texto de hoje, então, vai discutir, vai trazer algumas pesquisas que vão estar buscando explicar essa questão pra gente, né? Um dos primeiros trabalhos que a gente tem aí para discutir vão estar dizendo, né, essas primeiras pesquisas vão estar dizendo que a gente não se torna um expert, não se torna um músico profissional simplesmente repetindo 1000 vezes, né? O caminho não é simplesmente a repetição, embora a gente vá ver que a repetição ela faz parte, ela precisa aparecer, mas o caminho não é repetir de qualquer modo, né? O caminho para que se construa a expertise musical é aquilo que está escrito ali no nosso, que está aparecendo aqui na tela também, né, na nossa projeção, usando prática eficaz. O que a gente quer dizer com prática eficaz? A prática eficaz é aquela que alcança o produto final desejado, ou seja, aquela que te leva para, por exemplo, uma performance de qualidade, né, para conseguir tocar um determinado tipo de repertório, né? Então ela é uma prática que alcança o produto final desejado no menor tempo possível, ou seja, sem que haja perda de tempo, né, desperdício de tempo, então no menor tempo possível e sem prejuízos para objetivos de longo prazo, ou seja, aquela prática que não vai te impedir de atingir outros objetivos lá para frente, ou seja, aquela prática que não vai te trazer nenhum dano físico, por exemplo, né? É interessante para a gente pensar melhor essa definição do que é prática eficaz.
A gente pode trazer, por exemplo, o caso do Robert Schumann, né? Vou colocar para tocar na sequência um vídeo que vai contar um pouco pra gente a história desse compositor, aí eu já volto pra gente entender o que tem a ver essa história do Robert Schumann com a questão da prática eficaz. Vamos ver o vídeo? Bom dia! Hoje teremos História da Música. E você vai conhecer a biografia de um dos maiores compositores românticos de todos os tempos. Esse compositor estava no ápice do romantismo, compôs quase 300 obras, e ele poderia ter sido um dos maiores pianistas da história, mas uma grande tragédia destruiu seu sonho, destruiu sua vida. Muita loucura, muita genialidade a seguir no Tudo Sobre Robert Schumann. Compositor alemão nascido no dia 8 de junho de 1810 e falecido no dia 29 de julho de 1856. Schumann nasceu em Zwickau, na Alemanha. Ele era o filho caçula de Johanna Christiane e August Schumann. E desde pequenininho, Robert Schumann teve aulas de música em casa. E quando ele tinha 5 anos de idade, começou a compor suas primeiras músicas no piano. Olha que prodígio. Embora ele recebesse bastante educação musical, seu passatempo favorito era ler livros de literatura e outros livros que o pai dele tinha na biblioteca da casa dele. Então era um menino muito inteligente, muito culto, muito intelectual. E ao completar 8 aninhos de idade, ele começou a estudar formalmente piano com um professor de uma escola de música local e imediatamente se apaixonou pelo universo da música clássica. E a sua vez de compositor também estava à flor da pele, porque ele já estava compondo sem ajuda nenhuma. O professor não ensinou nada sobre composição, compunha tudo sozinho, autodidata, mesmo ele desconsiderando todos os princípios básicos de teoria musical, formas de composição. E ele já estava criando obras consideráveis, deixando o professor dele chocado. Já com 14 anos de idade, pré-adolescente, ele começou a frequentar as melhores salas, os melhores concertos e ficou cada vez mais apaixonado por música clássica, conhecendo os maiores compositores, como Beethoven, por exemplo, que passou a ser o compositor favorito de Schumann. Os compositores favoritos de Schumann na época eram Beethoven, Schubert e Mendelssohn. E claramente esses compositores influenciaram muito no estilo de composição no futuro de Schumann. E infelizmente, ao completar 16 anos, o seu pai veio a falecer, que deixou ele muito triste, porque o pai era o único que estimulava e apoiava o filho nessa questão musical, porque a mãe era contra. Ela falava que música não dá futuro e falou: meu bem, agora que seu pai morreu, você vai esquecer essas coisas de músicas, de piano, de composição, você vai estudar direito, que você tenha futuro, que a música não dá mais futuro hoje em dia. Hoje estamos em outra época, para de pensar em composição. E sob muita pressão da família foi o que aconteceu. Ele se mudou para Leipzig para estudar direito e ficou lá meio cabisbaixo, porque ele queria, na verdade, era seguir carreira musical. Mas isso não abalou o jovem Robert Schumann, porque ele arranjava tempo para estudar piano e estudar composição por conta própria, conseguindo assim evoluir muito como pianista e como compositor. Até que um dia ele teve um encontro com um professor que mudou sua vida para sempre, o Frederick Wieck, que prometeu a Schumann o seguinte: se você se esforçar e estudar comigo há alguns anos, eu te torno o maior pianista que essa Europa já viu. E o jovem Robert Schumann ficou super entusiasmado, porque tudo que ele queria era seguir música, mas ele ainda tinha dúvidas, por causa dessa pressão da família. Então, em meados de 1830, o jovem Schumann viaja para Frankfurt, na Alemanha, para espairecer a cabeça e decidir a sua vida. E lá ele decide ir para um concerto, um recital super especial, onde ninguém mais e ninguém menos estaria solando fodasticamente. Quem estava lá, Franz? Paganini. Ao ouvir Paganini, Schumann ficou extasiada. Falou: meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. Eu tenho certeza que é isso. Olha isso. Porque, né, imagina se eu ouvir Paganini. E foi assim que ele tomou a decisão: eu quero ser um concertista, um solista. Daí ele decidiu escrever uma carta pra mãe dele, tentando convencer ela que: mãe, por favor, deixa eu seguir minha vida musical. Eu vi Paganini, agora eu conheci um professor muito bom, ele vai me transformar no maior pianista. Deixa. E parece que essa carta foi muito convincente, porque a mãe dele deixou e ele passou a focar 100% no piano com esse professor Frederick Wieck. E a partir daí começa a grande jornada de Schumann para se tornar um dos maiores concertistas de piano da Europa, ao lado desse grande professor, é claro. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês: Schumann não se conformava com algumas técnicas pianísticas que ele estava aprendendo e vendo ali que o corpo humano tem algumas limitações. Como assim, Franz? Nossas mãos humanas contêm dedos que são mais fortes do que os outros, mais precisos, mais pesados e pequenininhos e muito ruins para pianista, como esse aqui que a gente chama de quarto dedo. Olha só como ele é estranho. Piano a gente conta assim: dedo 1,
dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 5. E acontece que Schumann ficou muito revoltado com o dedo 4, assim como todos nós pianistas, porque o dedo 4, ele é um pouquinho, vamos dizer assim, difícil de dominar, lerdo, e não tem independência. Ele é literalmente ligado com outro dedo, então se você mexe ele, mexe outro. É super estranho. E ele queria mudar isso de alguma maneira. Ele falou, mano, eu preciso criar a independência do meu quarto dedo, assim eu vou ultrapassar os outros pianistas e me tornar o maior pianista. E foi assim que a desgraça começou a acontecer. Ele criou um dispositivo mecânico com uma corda onde ele amarrava o quarto dedo, passava por uma madeira e colocava um peso do outro lado e ficava lá, malhando o quarto dedo. Entre outros métodos do tipo amarrar todos os dedos enquanto toca e só tocar com o quarto dedo, enfim. Desgraçou com a mão dele, desenvolveu um monte de problema na mão, um monte de lesão séria e lesões irreversíveis nas duas mãos. Tudo isso porque ele acreditava que podia mudar a anatomia humana com esses métodos loucos da cabeça dele. Machucou muito a mão dele, sentia fortes dores e ficou com danos irreversíveis e não poderia mais ser pianista. Isso mesmo, o sonho dele foi por água abaixo, ele teve que desistir. O professor dele falou, realmente, não tá conseguindo mais tocar, Schumann. E aí? Foi muito triste. Schumann ficou muito depressivo. Foi aí que começou os primeiros sinais de uma doença que iria destruir a vida dele daí pra frente. Mas passou um tempo, ele tentou dar a volta por cima e falou, já que eu não posso ser um grande pianista, vou ser um maior compositor romântico. Contratou os melhores professores de teoria musical e de composição para se tornar um compositor que ele queria ser. E ele colocou todas as suas forças nisso. Então, você deve ter olhado ali no vídeo que o Robert Schumann, nessa ansiedade de se tornar um grande pianista, de conseguir tocar bem, ele desenvolveu lá um mecanismo, né, para fazer o quarto dedo, que é aquele dedo mais fraco do pianista, ter um bom desempenho, né? E a gente viu que, então, nesse sentido, o que ele buscava, né, a gente pode entender aqui que o que ele buscava era fazer uma prática eficaz, né? Ele procurava se tornar um expert e, para isso, ele desenvolveu lá um método, desenvolveu uma forma de estudo que ele acreditava que fosse conseguir levar ele a esse objetivo que ele almejava, né? Mas olha que interessante, nesse sentido ele falha numa das definições ali, né? Numa das questões que estão dentro da definição do que é prática eficaz, que é que ela precisa, né? Só recapitulando, né? Que ela que alcança um produto final desejado, ou seja, me tornar um bom pianista no menor tempo possível, né? E sem prejuízos para objetivos de longo prazo. Nesse caso, o Schumann não consegue fazer isso, né? Essa prática dele não foi eficaz porque ela jogou por terra os objetivos dele de longo prazo, né? Ou seja, ele não conseguiu se tornar um pianista porque o modo como ele praticou naquele momento, né? Fazendo todo aquele... enfim, aquela engenhoca lá para conseguir trabalhar o quarto dedo, né? Tudo aquilo que ele fez, na verdade, impediu a concretização de objetivos de longo prazo. Então, nesse sentido, não é uma prática eficaz, né? A gente está pensando aqui no caso do Schumann como um exemplo extremo, né? Mas existem muitas coisas que a gente faz, muitas vezes como estudante de música, que de certo modo lembram essa medida extrema que o Schumann adotou, né? Muitas vezes a gente também adota comportamentos, adota práticas de estudo que acabam não nos levando a uma prática eficaz, né? Não dão bons resultados a longo prazo. Não porque a gente invente um mecanismo mirabolante para trabalhar o quarto dedo, mas muitas vezes porque a gente não tem comprometimento com o modo como a gente estuda, ou mesmo a gente não tem consciência sobre o modo como estuda, né? Então, no texto de hoje, nesse vídeo de hoje, a gente vai estar discutindo um pouco o que é preciso fazer para que eu desenvolva uma prática eficaz, né? Já que eu não me torno um expert simplesmente praticando, já que é preciso fazer prática eficaz, então o que é exatamente essa prática eficaz? Como fazer essa prática eficaz? É isso que a gente vai discutir então na sequência. Essa prática eficaz, ela pode assumir várias formas. A gente vai ver na discussão do vídeo de hoje que não existe uma única forma, né? Os pesquisadores não conseguiram encontrar até hoje o único modo ou a receita para o sucesso, a receita para a construção da expertise. Mas, enfim, existem algumas formas de praticar, existem alguns tipos de prática que a literatura recomenda, que a literatura da psicologia, da cognição musical já conseguiu observar que é mais eficiente, que são práticas que conduzem a resultados melhores, né? Mas a gente vai ver, como eu estava dizendo, que são práticas, não é uma única forma, não existe uma única receita. Essa prática
prática eficaz, ela requer conhecimento metacognitivo, ou seja, o que é isso? É preciso que você saiba, que você, o seu pensamento, consiga pensar sobre o modo como você aprende. Ou seja, é preciso que você tenha consciência sobre a sua própria cognição, né? Sobre o modo como você estuda, sobre o modo como você pratica, tá? A prática eficaz, ela depende muito, então, desse conhecimento metacognitivo. Não tem como eu fazer uma boa prática, uma prática eficaz, se eu não consigo entender o que eu estou fazendo, como eu aprendo com o meu próprio estudo. Ainda uma outra coisa, a prática eficiente requer boa instrução. Para que você consiga praticar de forma efetiva, consiga fazer uma boa prática, você precisa ter boa orientação de professores, ou enfim, em cursos e etc. Tá? Sem uma boa orientação, sem uma boa instrução, dificilmente alguém é capaz de fazer uma prática de fato efetiva. Ainda falando sobre a construção dessa prática eficaz, é interessante a gente pensar que ela vai depender de dois aspectos, ou seja, essa prática eficiente depende de aspectos que vão ser quantitativos, ou seja, estão relacionados à quantidade de horas que você estuda, a quantidade de anos que você pratica, ou a quantidade, enfim, de dias da semana que você está disposto a estudar e a praticar. Mas também essa prática eficiente, ela envolve aspectos que são qualitativos, né, que dizem mais respeito a como você pratica e não propriamente a quanto você pratica, tá? Então, no vídeo da sequência, vou fazer a mesma organização de ideias que o texto apresenta, tá? Então, no vídeo da sequência, a gente vai discutir um pouco desses aspectos quantitativos relacionados a essa prática eficiente que conduz à expertise, e também vai falar um pouquinho sobre os aspectos qualitativos, né, mais relacionados ao como a gente pratica até conseguir chegar na expertise. Então, bora lá começar? Então, começando pelos aspectos quantitativos, né, a gente pode se perguntar o que faz alguém ser um performer de sucesso, né, o que leva alguém à expertise. Uma das respostas para essa pergunta está relacionada com a idade em que as pessoas começam a estudar, que no nosso caso é em que elas começam a estudar música, né? Instrumentistas que atingem alto grau de expertise, né, que chegam a ser profissionais de sucesso, eles começam a estudar geralmente muito cedo, né? Seja no seu próprio instrumento ou em outro instrumento mesmo, né? Porque é muito comum, às vezes, as pessoas começarem o seu estudo musical tocando um determinado instrumento e à medida que elas, enfim, vão amadurecendo, vão se transformando ao longo da vida, elas passam para um outro instrumento, tá? Mas independente de acontecer essa passagem, os experts, de modo geral, eles começam estudando muito cedo no seu próprio instrumento, no instrumento que vai ficar definitivo, ou então em outro instrumento, mas eles começam muito cedo, né? Quão cedo eles começam? Essas idades variam um pouco, mas as pesquisas já demonstraram que no caso de pianistas e violinistas, geralmente esse início se dá entre os 3 e os 8 anos de idade, ou seja, bastante cedo mesmo, né? Outros instrumentistas, né, como por exemplo pessoas que tocam instrumentos de madeiras ou de metais, geralmente começam um pouco mais tarde, até mesmo porque tem a questão da embocadura, ou mesmo de ter força física para conseguir segurar o instrumento, soprar o instrumento e etc. Né? Então, dificilmente uma criança muito pequena consegue começar muito jovem num instrumento como esses, né? Então, por isso, a idade de início geralmente é um pouquinho retardada se a gente for parar para comparar ali com outros instrumentos, como piano, por exemplo, e cordas. Mas por que é necessário que se comece tão cedo assim, né? Por que os instrumentistas que se tornam experts começam tão cedo? Por que isso é preciso, né? Alguns estudos já estão respondendo um pouco essa pergunta, né? Acredita-se que é porque o corpo ele tá mais flexível enquanto a pessoa é criança, né? Por exemplo, já tem estudos comprovando que a mão de pianistas ela se transforma, ela se desenvolve ao longo do crescimento, ao longo da maturação física do corpo, né? Então por isso é importante começar cedo para que essa mão do pianista ela se desenvolva de forma adequada, né? Ainda acredita-se que é importante que as pessoas comecem cedo, que as crianças comecem cedo a estudar um instrumento, se o objetivo é que elas se tornem experts, né? É importante que elas comecem, que as crianças comecem cedo, porque o tempo de estudo dos iniciantes geralmente ele é maior, né? Iniciantes geralmente se dedicam mais
a prática de um instrumento do que os músicos profissionais, né? Geralmente quando a gente começa uma atividade, a gente está mais engajado naquela atividade, então a gente se dedica mais horas por dia a fazer aquele tipo de exercício, né? E uma criança, sem dúvida, tem muito mais tempo do que um adulto, por exemplo, que trabalha, que tem família, que tem outras questões profissionais para lidar, né? Então, por isso, se as pessoas começam mais cedo, começam enquanto ainda são crianças, provavelmente elas vão ter mais tempo para se dedicar ao próprio estudo do instrumento. Mas não é só a idade de início que interfere na construção da expertise, não é só a idade em que eu começo a tocar um instrumento que vai me dizer se eu vou ou não ser um músico expert. A gente também tem um outro aspecto quantitativo que está muito relacionado à construção da expertise, que é o tempo de prática acumulado, né? Então de nada adianta alguém começar muito cedo na vida e estudar muito pouco, né? Então a gente também tem estudos que vão demonstrar que o tempo que as pessoas estudam, né, por quantos anos, por quantas horas as pessoas estudam ao longo da vida, a gente vai ver que isso também interfere em elas se tornarem ou não experts, né? Performers com alto grau de expertise, que chegam a esse alto grau de expertise por volta dos 20 anos de idade, por exemplo, possuem entre 15 e 16 anos de prática musical acumulada, né? Então, de nada adianta você começar muito cedo se você tem uma prática interrompida, né? Ainda pensando em aspectos quantitativos, a gente pode falar um pouco sobre a prática por um determinado tempo específico, né? Por quanto tempo alguém deve de praticar para conseguir ser um expert, né? Ou ainda, né, em que horas do dia é melhor estudar se eu quero me tornar um expert? Vamos tentar ver um pouquinho o que os estudos científicos já estão falando sobre isso, né? A gente já sabe que não existe uma receita com relação a se tornar um expert, né? Não existe uma única forma. E a gente também pode dizer que não existe uma receita sobre quanto tempo deve se estudar por semana, né? O tempo de estudo semanal ele varia muito entre instrumentistas, né? Dependendo do tipo de instrumento que a pessoa toca, a gente vai ver aqui pelas pesquisas que as pessoas se envolvem mais ou menos horas com o estudo e com a prática do seu instrumento, né? O que os estudos mostram até agora é que os instrumentistas que mais estudam são os instrumentistas de teclado, né? Por exemplo, os pianistas, que estudam entre 15 a 30 horas por semana, né? Aí vindo ali numa gradação, né? Quem estuda um pouquinho menos que eles são os músicos que tocam instrumentos de cordas, né? Como por exemplo o violino. Depois deles, madeiras e metais, a gente já imagina por quê, né? Porque são instrumentos de sopro, instrumentos que demandam muito que tem uma exigência física muito grande, né? Então dificilmente alguém consegue passar muitas horas estudando o seu próprio instrumento. Pode ser inclusive até mais danoso do que benéfico passar muitas horas, por exemplo, tocando um instrumento de metal. A pessoa pode realmente desenvolver lesões, né? Se passar de uma determinada quantidade de horas de estudo ali por dia ou mesmo por semana, né? E por último a gente vai ver que quem menos estuda em termos de quantidades de horas semanais são os cantores, né? Quem trabalha ali com a voz como instrumento. Também num caso bastante parecido com o dos instrumentistas de madeiras e metais, né? Até por conta de uma dificuldade ali de uso muito prolongado do seu próprio instrumento, né? Mas embora não exista uma receita de quantas horas exatas um músico deve estudar por semana, os estudos já demonstraram que parece existir uma relação direta entre a quantidade de horas que você estuda durante uma semana e o fato de você se tornar um expert ou não. Ou seja, os estudos já estão demonstrando que quanto mais horas as pessoas estudam, mais propensas elas estão a se tornar experts. Contudo, é interessante a gente pensar que as pesquisas elas também discordam entre si com relação a esse aspecto, né? Por exemplo, um estudo observou que entre os melhores alunos de violino, né, entre aqueles que são considerados os melhores de todos e aqueles que não são tão bons quanto, mas são também bons alunos, ou seja, alunos de nível mais elevado e alunos de um nível talvez um pouquinho mais abaixo do que eles, né? Um estudo já observou que entre esses dois grupos de alunos não existe, por exemplo, diferença no tempo de estudo semanal, ou seja, parece que esses dois grupos estudam o mesmo tanto. Mas o que será que faz um deles se destacar mais que o outro?
essa diferença está mais ligada no total de prática acumulada ao longo de anos, né? Ou seja, aqueles que se destacam mais são aqueles que começaram mais cedo ou seja, né, consequentemente estudaram por mais anos, né? E não necessariamente aqueles que estudam mais horas numa semana. Quando a gente faz essas discussões todas sobre como se tornar um expert, quando a gente pensa que a quantidade de horas ou a quantidade de anos dedicados ao estudo é o que vai determinar a construção da expertise, uma das primeiras teorias que vem na cabeça da gente é a teoria da prática deliberada, né, do Erickson, que ficou muito famosa não só no campo da música, mas também no campo dos esportes, né? Esse pesquisador observou que, por exemplo, jogadores de basquete, né, eles conseguem se tornar jogadores de sucesso, conseguem se tornar experts lá no campo do basquete depois de acumular uma determinada quantidade de horas de prática, de treino, né? No caso da música, a gente também tem alguns estudos que vão propor isso, né? Que a prática deliberada, ou seja, a quantidade de horas que você se envolve com uma tarefa é o que vai determinar a construção da expertise, é o que vai determinar se alguém se torna um músico de sucesso, um músico de alta performance ou não. Então, falando sobre teoria da prática deliberada, uma primeira coisa que a gente precisa definir é o que é prática deliberada, né? Essa é uma prática orientada por objetivos, ou seja, não é uma prática que você faz de qualquer jeito, é uma prática que você faz visando chegar em algum lugar ou visando, por exemplo, executar um determinado tipo de repertório ou resolver um determinado tipo de problema técnico, por exemplo, e por aí vai, né? Então ela é uma prática orientada por objetivos, ela é estruturada, ou seja, ela é organizada, ela é feita num passo a passo bastante objetivo, bastante estruturado, né? E ela ainda é uma prática dedicada, ou seja, uma prática que você faz com afinco. O que essa teoria da prática deliberada, então, dessa prática que é objetiva, que é estruturada, que é dedicada, o que essa teoria vai estar dizendo pra gente? Como eu falava, ela diz que a quantidade de prática, ou seja, quanto você faz de estudo, o quanto você pratica, é o que determina a expertise de um músico, né? Essa teoria é muito criticada hoje em dia, né, por ser uma teoria muito simplista, né? A gente vai ver outros estudos que vieram a posteriori estão demonstrando que não é só a quantidade de horas que você pratica que te leva à expertise, né? Se fosse tão simples assim, também todo mundo aí que você conhece que estuda muito seria um músico expert, um músico de alta performance, e a gente sabe que não é bem isso a verdade, né? Nem todo mundo que estuda muito consegue de fato chegar ao sucesso ali na execução musical, né? Então não depende só da quantidade de horas, por isso essa teoria da prática deliberada é muito criticada. Já se observou que existem, por exemplo, diferenças individuais com relação ao tempo de estudo e os resultados que são obtidos pelas pessoas, né? Músicos que estudam, às vezes, em níveis diferentes, quantidades de anos diferentes, de repente chegam à expertise musical do mesmo modo, né? Então, volto a frisar o que eu falava agora há pouco, não é só a quantidade de horas que você estuda, mas também o como, que é um pouquinho que a gente vai discutir daqui a pouco. Então não é consenso entre os pesquisadores, né? Mas há quem diga que a quantidade de estudo não é necessariamente um indicativo do nível de performance, né? Quanto mais você estuda, melhor performer você vai ser, né? Tem muitos pesquisadores que acreditam isso, mas também, como eu disse, não há consenso, tá ok? Isso é uma questão que ainda se debate muito. Antes de terminar de falar sobre os aspectos quantitativos que interferem na performance, para a gente falar também sobre os qualitativos, que a gente estava começando a ver que vão determinar a construção da expertise aqui, antes da gente ir para os qualitativos, só focando aqui um pouquinho mais nos aspectos quantitativos ainda, a gente pode falar um pouquinho sobre alguns estudos que vão estar relacionando a prática com a questão das avaliações, né? A gente já tem estudo que demonstrou, né, que, por exemplo, se praticar é necessário, é importante para que a gente se construa como um músico expert, né? Em que situações que essa prática ela está mais propensa a acontecer, né? A gente já teve estudos se perguntando isso, já que praticar é necessário, em que momentos será que as pessoas estão mais propensas, mais dispostas a praticar? A gente já tem estudos que demonstraram que essa prática musical geralmente aumenta semanas antes das avaliações,
Esse com certeza não é um fenômeno exclusivo da música, né? Se a gente se lembrar lá do tempo nosso de escola, provavelmente, não sei se você concorda comigo, mas a gente estudava muito mais quando chegava a véspera das avaliações, né? Das semanas avaliativas. Então, a quantidade de prática, a quantidade de estudo está relacionada à existência de avaliações, né? Ainda existem estudos que já conseguiram observar que a prática ela aumenta conforme aumenta o número de aulas, né? Provavelmente você já experimentou isso enquanto aluno, né? Quando você está de férias, você não está fazendo aula, você provavelmente não estuda, né? Ou estuda em menor intensidade, em menor quantidade, né? À medida que o semestre começa, por exemplo, que as aulas reiniciam, você passa a ter aula semanal, por exemplo, e o teu estudo geralmente tende a aumentar, né? Então a gente já tem estudos demonstrando isso, que a quantidade de aulas realizadas também está relacionada com a quantidade de prática. Ainda tem estudo que demonstra que a prática aumenta um dia depois da aula, né? Provavelmente você como estudante já experimentou isso, né? Depois que você sai de uma aula, você sai provavelmente muito empolgado, né? Muito motivado, muito interessado em colocar em prática tudo aquilo que você viu no dia anterior. Então geralmente o dia seguinte depois da aula é um dia em que a prática se intensifica e à medida que os dias vão avançando aquela prática tende a diminuir. Ainda tem estudo demonstrando que a prática diminui nos feriados, né? Aquela história que a gente falava. A gente se afastou um pouco do dia da aula, né? Chegou o dia do descanso, você também como estudante provavelmente já deve ter vivido isso. A prática geralmente tende a diminuir, né? Então nos feriados a prática diminui. Já tem estudo científico demonstrando que isso não é um fenômeno que acontecia ou que acontece ainda só com você. Isso é uma coisa generalizada para todos os estudantes. Ainda falando sobre aspectos quantitativos, a gente pode pensar, por exemplo, pode estudar, ver um pouquinho aqui alguns estudos que vão estar falando sobre prática, motivação e continuidade ou não dos estudos, né? A gente vai ver que, já que para eu me tornar um expert é importante que eu estude, então para eu estudar eu preciso estar motivado. E como é que eu continuo motivado a estudar, né? A gente tem alguns estudos que estão pensando um pouquinho essa questão, né? Por exemplo, a gente tem trabalho que já observou que a motivação para estudar ou para praticar, que é algo importante para você se tornar um expert, né? A motivação para estudar ou praticar, ela é maior em iniciantes, né? Geralmente essa motivação ela tende a diminuir à medida que as pessoas vão alcançando a expertise. E olha que legal, um expert, por mais que ele não esteja motivado a estudar, ele provavelmente vai estudar mesmo assim, né? Então isso é uma questão muito própria ali do músico mais profissional, né? E também uma coisa legal para a gente ter em mente, né, a gente que é professor tem em mente, de aproveitar essa motivação do iniciante, né, já que ela tende a diminuir com o tempo e já que ela é uma coisa importante para que o aluno se mantenha engajado, para que o aluno pratique, já que praticar é fundamental para esse aluno conseguir avançar nos estudos dele, vir a se tornar um expert, né, a gente precisa então estimular essa motivação do estudante, precisa alimentar ela, né, para que ela não diminua aí com o passar dos anos. A gente ainda tem estudo que está falando que a motivação para estudar ou para praticar, ela é um indicativo da continuidade dos estudos. Ou seja, estudantes sem motivação, eles não praticam, né? Você provavelmente já sabe isso, né? Quando você não tem vontade para fazer, por exemplo, para estudar música, para tocar um instrumento, você não pratica. Então, sem motivação, não há prática e, consequentemente, esses estudantes que não estão motivados e que não praticam, eles estão mais propensos a abandonar o instrumento deles. Essa discussão sobre motivação, sobre continuidade dos estudos, a gente vai voltar a ter quando a gente for falar sobre motivação aqui na prática de música, mas por enquanto é interessante a gente fazer um pouco essa reflexão sobre a motivação e a continuidade dos estudos, porque se a gente quer que um aluno se torne um expert, né? Se um músico estudante quer vir a se tornar um expert, tudo que a gente não pode é fazer com que esse aluno desista, né? Tudo que não pode acontecer é esse aluno abandonar a prática do seu instrumento, né? Então a gente já observou aqui pelos estudos científicos que a quantidade de motivação tem a ver com o abandono ou não dos estudos. Isso tudo pode parecer muito óbvio, né? Mas é interessante a gente pensar, só fazendo uma parte aqui, né?
É interessante a gente pensar que nem sempre aquilo que a gente acredita que é óbvio, aquilo que a gente acredita que é senso comum, encontra respaldo científico, né? Essa crença que um aluno que esteja pouco motivado provavelmente vai abandonar as aulas é uma crença muito de senso comum, né? Mas ela encontra respaldo científico, né? Que é isso que o texto de hoje está falando pra gente, né? Mas continuando a nossa discussão aqui, a gente falava, né? A gente se perguntava lá no começo do vídeo, se perguntava lá no começo do texto, como que eu me torno um expert? Como que eu consigo me fazer um músico profissional, um músico de qualidade, né? Um músico de alto desempenho? Como você faz isso? É fazendo prática deliberada, é fazendo prática eficiente ou eficaz, como a gente discutia lá no começo do texto, né? Mas como que eu construo uma prática eficaz? A gente já discutiu que existem dois tipos de resposta, né? A gente pode classificar as respostas para essa grande pergunta em torno de duas grandes questões, né? A gente tem as questões mais quantitativas, que são essas que a gente acabou de discutir, né? Ou seja, que estão relacionadas à quantidade de horas, de dias da semana, a quantidade de anos que alguém pratica até se tornar um músico. E agora a gente vai discutir um pouco na sequência aspectos mais qualitativos, ou seja, a gente vai discutir um pouco mais como praticar para que você se torne um expert. Essa questão do como, a gente vai destrinchar ela aqui em três perguntas, né, ou em 3 etapas do processo, né, para a gente chegar nos aspectos qualitativos que interferem na construção da expertise, é preciso observar então 3 coisas. Primeira delas, como planejar a prática, né, como fazer essa parte do antes de sentar na frente do seu instrumento, ou sentar, ou mesmo ficar em pé e pegar o seu instrumento para tocar, né. Então, o antes, a gente vai estudar ele, como a gente faz o antes, como planeja essa prática. Ainda é preciso a gente pensar o como praticar, ou seja, o durante, né, enquanto você está com o seu instrumento na mão. E o terceiro aspecto é como avaliar a prática, né, ou seja, o depois que eu já toquei, depois que eu já executei. A gente também vai ver que o serviço, né, o trabalho de quem está querendo se tornar um expert, ele não se encerra, né. É preciso a pessoa também pensar no como avaliar aquilo que ela acabou de fazer, tá ok? Então a gente vai na sequência discutir esses 3 pontos, o antes, o durante e o depois da prática. Começando então pelo planejamento da prática, né? A gente pode se perguntar como que os músicos geralmente organizam a sua prática, porque talvez olhando para isso a gente tenha um bom indicativo do que é recomendável ou do que não é fazer, né? Olha que interessante. Alguns músicos, eles sempre estudam no mesmo horário, né? Enquanto outros já ajustam o seu horário conforme o planejamento semanal ou um determinado planejamento mensal, né? Alguns músicos simplesmente não organizam horários, né? Isso não sei se você que está me ouvindo aí é desse tipo, mas esse tipo de músico infelizmente é muito comum, por exemplo, na graduação de música, né? São aqueles músicos que praticam quando conseguem, né? Que praticam às vezes sem um horário muito definido, sem um dia da semana muito definido, né? Mas de um modo geral, olha que interessante o que a gente pode dizer, os novatos, eles geralmente praticam em um único dia da semana, ou seja, eles são os que menos praticam, ou antes de dormir, que geralmente é um horário em que as pessoas estão mais cansadas, né, em que às vezes a produtividade das pessoas diminui um pouco, né. Então, embora não exista um único modo de se praticar, embora os músicos pratiquem de formas variadas, o que a gente pode dizer é que os novatos, provavelmente aquelas pessoas que praticam de forma menos eficiente, que ainda não chegaram até o nível de prática ou até as estratégias que um expert usa, os novatos que praticam de forma talvez não tão boa são aqueles que praticam pouco, só em um dia da semana, ou são aqueles que praticam num horário talvez não muito produtivo. Ok, então músicos praticam de formas muito diferentes, muito variadas, como a gente acabou de discutir, mas dentre essas várias possibilidades de prática, qual será a mais eficiente? A gente já tem estudo que está se perguntando isso e que está trazendo algumas respostas para a gente. Dentre as formas de organização da prática, qual é a mais eficiente então?
Músicos com alto grau de expertise, ou seja, aqueles que provavelmente são os que praticam de forma mais eficiente, porque já chegaram a ser experts, né? Esses músicos com alto grau de expertise praticam pela manhã, né? Geralmente quando estão bem descansados, dormem depois do almoço, ou seja, olha que interessante, eles param para descansar depois do almoço, e esse descanso provavelmente não é perda de tempo, né? Esse descanso é importante para repor energia, para repor a atenção, a concentração, né? E esses músicos ainda voltam a praticar à noite, né? Então esse é o esquema de estudo dos experts. Manhã, descanso depois do almoço e prática à noite de volta, né? A gente também tem estudo que demonstrou, né, pensando aí com relação às formas de estudar qual seria a mais eficiente, a gente já tem estudo que disse que o período da manhã é o que mais favorece a concentração. Então provavelmente levantar cedo e estudar é melhor do que fazer como os novatos, que a gente acabou de discutir, que estudam antes de dormir, né? Ainda, né, pegando o que os estudos científicos aqui dizem, existem indícios de que a prática durante a noite favorece o ganho de agilidade e precisão, ou seja, também não dá para descartar aquela prática que é feita no turno da noite, né, no turno noturno, porque essa prática, embora ela talvez não resolva todos os problemas dos músicos, ela é interessante, ela parece que traz bastante resultados para o desenvolvimento da agilidade e da precisão no toque. Ainda se perguntando qual que é a melhor forma de estudar dentre essas várias possíveis, dentre essas várias formas que os músicos usam. A gente vê que práticas eficientes são organizadas de forma sequencial, ou seja, a melhor forma é organizar num passo a passo a sua prática e também organizar essa prática de forma lógica, né? Ou seja, com uma organização congruente ali, né? Você faz isso primeiro, depois daquilo. Por quê? Porque tem uma explicação, né? Você sabe por que você organizou daquele modo, tem uma lógica para você ter escolhido aquela estruturação na sua prática, né? Então, práticas eficientes são organizadas, né? São sequenciais e lógicas, não são em síntese, né? Feitas de qualquer jeito ou sem planejamento. Sessões eficientes de prática ainda, elas são organizadas da seguinte forma, né? Não existe um consenso sobre isso, mas há quem defenda que é melhor começar com um aquecimento, né? Então geralmente os músicos que chegam aí ao nível de expert, eles começam fazendo um aquecimento, eles não começam estudando direto o que eles se dispuseram a estudar naquele dia, né? Eles começam fazendo uma prática para se aquecer. Depois disso, geralmente esses músicos fazem exercícios de técnica e em alguns casos, né, esses exercícios de técnica já são o próprio aquecimento, eles são aquecimento e técnica uma mesma coisa, né? E por fim, os músicos experts geralmente fazem a prática do repertório, né? Então eles não começam direto no repertório, eles fazem o aquecimento e depois que estão aquecidos é que vem a prática do repertório propriamente dito. Eu vou colocar para tocar pra gente aí na sequência o vídeo de uma pianista da Tiffany, do modo como ela estuda, né? Hoje vou trazer alguns trechinhos dessa pianista estudando, porque ela serve como um exemplo pra gente pensar um pouco dessa discussão que a gente está fazendo aqui sobre construção da expertise, né? Vamos dar uma olhada nesse vídeo dela, porque ela faz exatamente isso, né? Ela começa a sessão de estudos dela não indo direto para a peça que ela está estudando naquele dia, né? No caso desse vídeo, a peça que ela ia estudar no dia é um concerto, né? O concerto número 3 de Rachmaninoff. Ela não vai direto para o concerto. Ela, antes de começar essa prática, faz um aquecimento. Bora ver o que ela faz nesse aquecimento dela. E aí, você que é músico, aquece que nem a Tiffany, né? Você que é pianista, se aquece do mesmo modo que ela? Provavelmente não, né? A Tiffany, se vocês repararem, ela aquece de um modo bastante peculiar, né? Ela já começa aquecendo com uma peça de repertório, né? Ela aquece ali, no caso do vídeo, tocando um Chopin, mas no caso dela, se a gente for parar para de repente pensar, fazer as comparações, o que ela está estudando como repertório naquele dia é muito mais desafiador do que a peça de Chopin que ela toca como aquecimento. Então nesse caso o aquecimento é um exercício mais leve, é justamente um
um aquecimento mesmo, né? É um começar devagarzinho até chegar no trabalho pesado, né? Então, de todo modo, embora a Tiffany já comece o estudo dela, a sessão de estudo diária, tocando uma peça que a gente poderia considerar uma peça de repertório, para ela, né, no contexto em específico, essa peça é entendida como um aquecimento. Ainda discutindo aqui como que é o melhor modo de a gente praticar. A gente pode dizer, né, a gente pode ir a alguns estudos científicos que estão mostrando que práticas eficientes são aquelas que possuem objetivos bem definidos. Era o que a gente já dizia lá no começo do vídeo, né? Práticas eficazes, né, ou eficientes são aquelas que visam um objetivo, que tem um objetivo muito claro, né? E é interessante a gente pensar que geralmente as práticas não dão certo, por exemplo, as práticas de estudo não dão certo por falta de objetivos bem claros, né? Não sei se você concorda aí do outro lado comigo, mas quantas vezes a gente, quanto estudante, senta para estudar falando, eu preciso hoje praticar, mas você não tem um objetivo muito claro, você não sabe, eu preciso praticar essa passagem ou eu preciso praticar essa dificuldade, né? As pessoas às vezes praticam sem saber muito bem porque estão praticando, sem ter um objetivo, sem ter uma meta, né? Então esse é o tipo de prática que não funciona, né? Esse é o tipo de prática que não é eficiente, que não leva à expertise. E a gente tem estudos, né, acho que vale a pena a gente frisar aqui, a gente já falou um pouquinho sobre isso antes, mas vale a pena reforçar. A gente tem estudos que mostram que é mais importante saber organizar as sessões de prática, né, ou seja, saber como você vai organizar, elaborar, planejar a sua prática, do que propriamente a quantidade de horas que a gente pratica, né, aquilo que a gente falava lá quando fazia a discussão sobre os aspectos quantitativos na construção da expertise musical, né? Não importa só quantas horas você pratica, mas como você faz e aqui mais especificamente como você planeja as suas sessões de estudo, né? Como você se organiza antes de começar. Ok, então agora que a gente já discutiu um pouco sobre como que a gente organiza o antes, como que a gente organiza o planejamento, vamos discutir na sequência como que a gente organiza o durante, como que a gente organiza as próprias sessões de estudo. Então, como organizar o estudo de interpretação musical? Não existe um consenso entre as pesquisas, né? Mas a gente já tem algumas respostas, a gente já tem algumas alternativas que estão sendo validadas aí por estudos científicos, né? Por exemplo, a gente já sabe que estudar primeiro a partitura, ou seja, sem instrumento, muitas vezes os músicos fazem isso, né? Eles fazem um primeiro estudo da peça só no papel, só lendo a partitura, só se familiarizando com o texto musical, né? Então estudar primeiro a partitura sem o instrumento ou ouvindo gravações diferentes, né? Muitos músicos às vezes fazem isso, né? Eles vão a outros intérpretes, a outras gravações, a outras pessoas que já, enfim, executaram aquela obra, eles vão a esses materiais para ouvir primeiro e daí vão pro seu próprio instrumento, né? Então isso é uma possibilidade, é estudar primeiro a partitura ou ouvindo gravações, né? E só depois partir pro instrumento mesmo para resolver problemas técnicos que vierem a surgir. Isso é uma possibilidade de estudo que a gente já viu aí que existem estudos científicos dando respaldo, que ela funciona, né? Mas a gente também tem uma outra forma, um outro modo de estudar, que é primeiro indo direto para o instrumento, né, para resolver problemas técnicos, para já se familiarizar direto com a prática daquela música e só depois parar para construir aspectos mais interpretativos, né, parar para pensar como é que você vai tocar a frase, enfim, como é que você vai fazer questões ali mais subjetivas na interpretação. Vou colocar para tocar na sequência um vídeo da Valentina Lisitsa, que é uma pianista, uma expert também, e reparem que interessante, aqui a gente vai ver na sequência um pouquinho do processo de estudo dela, o processo de preparação de uma peça que ela nunca tocou. E uma das primeiras coisas que ela faz é entrar em contato com a gravação, mas vocês vão ver que ela não para ouvir essa gravação aqui no vídeo da sequência, né? Ela já começa, ela coloca o fone de ouvido ali, né, para ouvir aquela gravação e ela já começa a praticar no piano enquanto ouve. No caso da Lisitsa, a gente pode pensar que ela talvez esteja indo lá talvez ela se enquadre mais lá naquele caso dos primeiros músicos, aqueles que primeiro escutam, né? Isso não aparece aqui no vídeo da prática dela, mas provavelmente ela escutou primeiro aquela gravação na internet e depois desse primeiro momento, desse primeiro contato, de se familiarizar com a gravação, ela senta ao piano e ela vai tocar, vai ter um primeiro contato com a partitura ouvindo a gravação ao mesmo tempo, né? Então aí é um modo de estudar ainda mais sui generis do que esse que a gente acabou de discutir aqui das pesquisas.
Ainda pensando sobre como estudar, né, sobre como fazer esse durante da prática, né, uma sugestão das pesquisas, né, o que as pesquisas científicas têm demonstrado que é eficiente, que dá resultados, é fazendo prática variada, né, ou seja, a repetição é uma coisa que inevitavelmente vai estar presente ali dentro da prática, dentro do estudo, que leva até a expertise, né, então é necessário você repetir para se tornar um expert. Mas essa prática, essa repetição, ela não deve ser feita sempre do mesmo modo, né? É interessante que as pessoas, que os músicos façam prática variada, né? Como assim, né? Por exemplo, praticar uma passagem com diferentes articulações, né? No momento tocar ligado, no outro momento tocar staccato, né? Fazendo variações de tempo, né? Uma hora tocar mais rápido, outra hora tocar mais lento e por aí vai, né? Vou colocar para tocar também na sequência aqui pra gente um exemplo da Tiffany, aquela pianista que a gente falava lá anteriormente, que se vocês repararem na prática dela, ela repete muito algumas passagens, né? Mas observem que ela faz essa repetição não sempre do mesmo modo, ela varia especialmente o tempo, né? Às vezes ela faz rápido, aí se ela vê que não está funcionando, não está saindo, ela reduz o andamento, né? Ela não fica repetindo, ela não fica insistindo em fazer rápido se a passagem não está funcionando, né? Então é assim que os experts fazem, né? Fazendo variação na hora de repetir. Essa variação que a gente viu a Tiffany fazendo, por exemplo, aí na prática dela, essa variação nos tempos, nos andamentos, ela é importante porque isso favorece o fortalecimento de esquemas motores, né, necessários para se fazer música. Como vocês veem ali no vídeo, né, às vezes a Tiffany não está conseguindo fazer o dedilhado certo, não está conseguindo tocar todas as notas, está fazendo esbarros, né, ou seja, falta um domínio motor ali, né, e essa prática variada, ela permite justamente isso, né, o fortalecimento desses esquemas motores. Ainda pensando sobre como estudar, né, como fazer essa prática do dia a dia. Será melhor praticar trechos longos ou será melhor praticar trechos curtos? A gente já tem estudo respondendo isso, né? Novatos geralmente tocam sem parar, ou seja, eles tocam trechos super longos, né? Eles não interrompem a sua execução ali dentro das sessões de estudo, né? Se eles pegam uma música para estudar, eles tocam essa música do começo ao fim, seja com erros ou sem erros, né? Estudantes mais avançados, eles alternam entre tocar tudo e tocar só trechos, né? Então eles já costumam seccionar um pouquinho mais o repertório, né? E os trechos, eles geralmente são, os trechos a serem tocados, né? Eles geralmente são selecionados em função de aspectos como forma, né? Às vezes a existência de sessões dentro da peça é o que determina o ponto em que eu vou interromper a execução, né? Então o músico pode estudar só uma sessão, depois só outra, etc, né? Esses trechos a serem tocados ainda podem ser escolhidos em função de aspectos motores, né? Em função de alguma passagem difícil de dedo ou de algum movimento muito específico que o músico tenha que fazer ali no seu instrumento, né? Ainda em função da presença de elementos novos, né? Poxa, aqui tem uma passagem que eu nunca, ou sei lá, um dedilhado que eu nunca experimentei, ou sei lá, uma dificuldade técnica que eu nunca treinei, que eu nunca trabalhei em outra peça, né? Então a existência desses aspectos novos também pode ser uma coisa que vai determinar o tamanho da sessão musical ali que vai ser estudada, né? Ainda em função do próprio layout da partitura, né? Tem muitos estudantes que escolhem a parte que vão tocar em um determinado dia, em uma determinada sessão de estudo, por exemplo, pensando no modo como a partitura está distribuída, né? Por exemplo, no primeiro dia eu vou estudar a primeira página, no segundo eu estudo a segunda, etc,
né? E ainda essas seções da partitura, né, essas secções ali do que vai ser estudado, também podem ser definidas em função de progressões harmônicas, né? Então, você aí que não está seccionando a tua sessão de estudo, você que não está separando o que você vai estudar, né, por falta de, mas como eu separo, tá aí um monte de ideia de como os músicos geralmente fazem, né, para selecionar os trechos de música que eles vão estudar. Então, como a gente falava, os músicos mais experientes, os estudantes mais avançados, eles geralmente praticam seccionando o repertório. É isso que a Tiffany faz, vamos colocar um pouquinho na sequência a sessão de estudo dela também, pra gente ver ela fazendo isso, né? Se vocês observarem, ela não toca o estudo, né? Nesse caso do vídeo, ela tá trabalhando com o concerto 3 de Rachmaninoff, né? Ela não toca o movimento inteiro do concerto do começo ao fim, né? Em uma determinada sessão de estudo, em um determinado dia, ela escolhe um trecho de um movimento, ou seja, ela não pratica nenhum movimento inteiro, que dirá ficar praticando o concerto todo numa mesma sentada, né? Então, estudantes mais avançados seccionam a peça na hora de estudar, né? Escolhem trechos pequenos para fazer essa prática. Bora ver a Tiffany de novo. Então, músicos experientes como a Tiffany, né, ainda voltando lá nos nossos estudos, né, de acordo com as pesquisas, esses músicos experientes como a Tiffany, eles tendem a aumentar o tamanho do repertório que eles vão estudar à medida que eles avançam na quantidade de prática e à medida que eles vão também dominando do ponto de vista técnico aquela peça que eles precisam estudar, né. Então, eles só avançam, eles só voltam, só passam a tocar a peça como um todo à medida que o estudo deles rende, à medida que eles conseguem resolver os problemas técnicos, os problemas que eles estão tendo ali com o repertório, tá? Então não adianta tocar o repertório inteiro antes de resolver as partes em específico, né? Pelo menos é isso que os músicos experts fazem, né? Eles não avançam para tocar a peça inteira se eles não resolveram trechos dela ainda, né? Para eles isso é perda de tempo. Ainda pensando sobre o como praticar dentro de cada sessão de estudo, a gente pode pensar um pouquinho numa questão, num tipo de prática que é muito orientado pelos professores de instrumento, né? Que é praticar um estudo, né? Fazer quando eu falo um estudo aqui, eu estou pensando numa peça musical que é feita especificamente para o desenvolvimento, por exemplo, de um aspecto técnico, né? É muito comum os professores de instrumento recomendarem para os seus estudantes esse tipo de peça, né? Passar um estudo para os alunos fazerem, né? Uma peça chamada estudo para os alunos tocarem, né? Geralmente os professores recomendam esse tipo de peça, esse tipo de estudo para os estudantes resolverem, sei lá, um problema técnico que eles estão tendo com alguma peça do repertório, né? Será que esse tipo de prática dos professores, será que esse tipo de orientação, né, ir para uma segunda peça para resolver o problema de uma determinada peça do repertório, será que essa segunda peça vai ajudar a resolver aquela primeira, né? Será que esse estudo fora do repertório ajuda a resolver o repertório? A gente já tem estudo científico que está respondendo isso, né? A gente já tem estudo que fala que a curto prazo não resolve o estudante sair do repertório para ir resolver um determinado problema técnico, né? O melhor nesse caso é resolver o problema que surgiu dentro do próprio repertório mesmo, mas a longo prazo a prática desses estudos ela faz diferença sim, né? Porque é lógico, ela prepara o estudante para desafios que vão vir em outras peças, né? De repente em um segundo momento.
Então, voltando à nossa questão, né, como que a gente faz para praticar? A gente já viu, já discutiu um pouco agora há pouco, que era seccionando, né, era praticando de forma variada, não era praticando sempre do mesmo jeito. Aí a gente viu que nesse processo de seccionar e de praticar de formas diferentes, as pessoas geralmente reduzem o andamento, né, as pessoas não tocam rápido logo de cara, né, elas não tocam a peça toda logo no primeiro momento, né. Tá ok, mas e daí como é que a gente faz então para colocar uma música no andamento rápido, né? Porque se você aí é músico, você sabe, né? Você já viveu esse dilema com certeza. Quando você tá fazendo lento, tudo funciona, né? Mas à medida que você tenta colocar a música no andamento dela mesmo, no andamento que é para ser, você vai vendo que as coisas param de funcionar, né? Então como é que a gente faz para colocar repertório no andamento? A gente já tem alguns estudos que estão tentando responder um pouco esse problema, né? A gente já tem trabalhos que observaram que iniciantes geralmente estudam em um único tempo. Eles não mudam o andamento, né? Aquilo que a gente falava também anteriormente. O músico novato, né? O iniciante, ele vai do mesmo modo do começo até o final do estudo, toca a peça inteira, não toca a peça mais lento se a peça não está saindo, né? Ele segue tudo no mesmo andamento sempre, né? Músicos novatos, ou seja, um pouquinho mais experientes ali que os iniciantes, eles aumentam o andamento aos poucos, eles até começam lento e vão chegando devagarzinho no andamento mais rápido, até chegar num limite. Mas e daí, os experts, né, os músicos mais experientes, como é que eles fazem, afinal? Talvez o segredo esteja aí, talvez o que a gente precise fazer é o que eles fazem, efetivamente, né? Eles aumentam o andamento entre sessões de estudo, então olha que legal, eles não começam uma mesma sessão lento, por exemplo, e terminam aquela sessão, aquele dia de estudo tocando mais rápido. Esses músicos só vão aumentar o andamento de um dia para o outro, de uma semana para outra, né? Eles não fazem esse aumento no mesmo dia, eles fazem esse aumento de forma muito, muito, muito progressiva, né? Então, talvez o que você precisa é esperar um pouquinho mais antes de aumentar o andamento da sua execução, né? Ainda pensando sobre o como estudar, tem uma técnica de estudo, digamos assim, que é a prática mental, né? Muitos músicos recorrem à prática mental, às vezes, por exemplo, quando estão doentes ou quando não tem o seu instrumento na mão, né? Por exemplo, um cantor, quando fica doente, não pode usar a voz, ou então um pianista, por exemplo, em viagem, não vai ter o seu instrumento para tocar, e esses músicos não ficam sem estudar durante esse tempo, né? Como é que eles fazem para se manter em prática? Eles praticam mentalmente, ou seja, eles fazem um treino só mental, né? Sem necessariamente precisar tocar, sem necessariamente precisar cantar. E será que esse tipo de prática, essa prática mental funciona mesmo? A gente já tem alguns estudos respondendo isso, né? Em comparação com a prática de fato mesmo, a prática mental ela é menos eficiente, ela não funciona tão bem quanto. Mas ela ajuda a repousar o corpo e também os músculos do corpo, né, evitando o desgaste. Então, por exemplo, no caso de músicos de metais, por exemplo, né, ou mesmo músicos que estudam, né, de teclas ou de cordas, que estudam muitas horas por dia, né, a gente sabe que se esse tempo de estudo for muito, muito prolongado, eles podem desenvolver lesões. Então, essa prática mental, ela pode substituir algumas horas, né, que quando chegam no limite do excessivo, né, algumas horas de prática efetiva mesmo, né? Então essa prática mental pode ajudar ali a aliviar o corpo, né? Aliviar a sobrecarga muscular. Ainda, a prática mental é mais eficiente quanto mais a tarefa envolver questões cognitivas. Ou seja, dificilmente a prática mental ela vai ser eficiente para questões técnicas, né? Questões que envolvem o treino de músculos, né? Mas a prática mental ela é muito eficiente, por exemplo, se a dificuldade do músico é com a leitura de um determinado trecho ou com o estabelecimento de significações para um determinado trecho, né? De construção de uma interpretação, né? Então, nesse sentido, o estudo mental, aquele estudo que é feito só dentro da cabeça, muitas vezes com a leitura da partitura, né? Só dentro da cabeça, sem precisar tocar, sem precisar produzir som, né? Esse tipo de estudo ele ajuda muito nessas questões mais cognitivas, né? Que às vezes emperram muito a prática, a execução do instrumento. A prática mental ainda evita, né, distrações musculares e permite maior concentração em aspectos cognitivos, né? Então muitas vezes, como a gente dizia antes, se o seu problema, se o que você tem para resolver é de natureza mais cognitiva, depende da necessidade de compreensão de um trecho ou mesmo de repetição de um trecho até que ele passe a fazer sentido,
a prática mental com certeza vai te ajudar, né? Porque daí você não tem as questões musculares, as questões técnicas para interferir, para te distrair daquilo que você precisa focar e daquilo que você precisa entender mesmo, né? Então a prática mental não resolve todos os problemas dos músicos, mas ela ajuda em muita coisa também. Ainda falando sobre como estudar, a gente pode ir para um outro campo que depois a gente estuda melhor nos próximos textos, depois a gente discute melhor nos próximos vídeos, mas a gente também pode ir para um outro campo que tem a ver com o medo de palco ou com a ansiedade, né? O que fazer durante a prática do estudo para evitar a ansiedade durante as apresentações? Muitas pessoas, né, quando estão se preparando para tocar uma peça, elas já visualizam lá na frente que vão ter que tocar essa peça em público, né? Então, como que a pessoa pode se preparar durante as suas sessões de prática, durante as suas sessões de estudo, para conseguir tocar essa peça com sucesso em público, né? Sem deixar que a ansiedade, que o nervosismo acabe com tudo aquilo que ela construiu e que de repente construiu super bem lá nas suas sessões de prática individuais, né? Então, como que as pessoas estudam para evitar a ansiedade durante apresentações? A estratégia mais comum aqui que a gente vê na literatura é se preparar durante o estudo, né? Se preparar muito bem durante o estudo, se preparando, estudando muito mais, né? Demonstrando um desempenho ali nas sessões de estudo muito maior do que aquele que você precisa para tocar o próprio repertório, né? Então é aquela ideia do se preparar 200% para quando chegar na hora você conseguir fazer 100%. Então a gente discutia que é necessário ter em mente, é necessário a gente se preocupar com o como planejar a sua prática, também com como fazer a própria prática, né? Então a gente precisa pensar no antes e no durante, mas agora na sequência vamos pensar um pouquinho sobre o depois. E daí? Eu pratiquei, eu consegui fazer uma sessão de prática legal, meu serviço acabou, meu trabalho acabou, não preciso me preocupar com mais nada, né? Eu já sei tudo que eu preciso sobre como praticar para ser um expert? Não! Ainda tem um outro aspecto que a gente vai discutir agora na sequência, que é a gente precisa saber como se avaliar, como se observar para que a gente consiga chegar no nível de expertise também. Então a gente pode dizer que diagnosticar a ocorrência de erros durante a prática é muito importante, né? É o primeiro passo para você corrigir o erro. Você não vai conseguir corrigir um erro, você não vai conseguir resolver um problema ali no teu estudo se você não repara que aquele problema existe, né? Então uma das primeiras coisas é saber avaliar aonde que estão os erros, é saber você avaliar, ouvir a sua própria prática para identificar o que precisa ser corrigido. A gente já tem estudos que demonstram, por exemplo, que novatos, eles não corrigem erros de um modo geral, né? Embora algumas pesquisas apontem que eles conseguem perceber esses erros, né? Então eles até conseguem se avaliar, conseguem ver que estão errando, mas por falta de ferramentas eles não corrigem. Juro que não tem ninguém matando, tá? Juro, não tem ninguém matando criança aqui em casa. Voltando, né? Músicos experts, eles percebem quando os erros acontecem, né? Eles também desse modo, eles são muito parecidos com os novatos, mas os experts também costumam corrigir esses erros, né? E eles se gravam, uma coisa interessante, né? Eles se gravam tocando para ouvir depois e conseguir avaliar o seu próprio progresso, né? Por exemplo, o caso da Tiffany, que a gente tá discutindo aqui, que a gente já tá vendo alguns vídeos aqui hoje, né? Ela não só se grava, mas ela também compartilha o seu processo de estudo com outros músicos. E se vocês observarem, vou colocar um trechinho de vídeo na sequência, ela é o tempo todo muito crítica consigo mesma, né? Ela vai escrevendo ali do lado dos vídeos, aqui eu tô errando isso, aqui eu tô fazendo aquilo, né? Ela tem uma espécie de conversa consigo própria ali nos vídeos, né? E isso é algo muito próprio dos experts, né? Eles se gravam para conseguir se observar, para conseguir pensar sobre a sua própria prática, para conseguir se avaliar. Então vamos ver a Tiffany se avaliando?
Então, se avaliar é algo importante, a gente pode dizer isso em outras palavras, que o que é importante para os músicos é possuir estratégias metacognitivas, né? A gente já falava o que são estratégias metacognitivas, né? São estratégias relacionadas à percepção do modo como eu estudo, como eu aprendo, né? Como eu, enfim, estou me relacionando ali com a minha própria prática, com a minha própria aprendizagem musical, né? Experts, de modo geral, possuem habilidades metacognitivas bem desenvolvidas, né? São pessoas como a Tiffany, que a gente acabou de ver, que conseguem pensar sobre si próprios, sobre o modo como estão estudando, sobre a eficiência ou não daquilo que elas estão fazendo na sala de estudo, né? São pessoas super conscientes do ponto de vista metacognitivo, né? Eles têm, os experts, né, têm consciência dos seus pontos fortes e fracos, têm consciência do que precisa ser feito para que eles consigam superar as dificuldades deles, né, ou seja, diferentemente dos novatos, eles não só percebem que erram, mas eles sabem o que eles têm que fazer para corrigir, né. Esse é o caso, por exemplo, da Tiffany, ali no vídeo, né, ela esbarra, então ela sabe exatamente qual que é o dedo, ela sabe exatamente qual que é a nota que ela deixou de enfatizar, então ela para e corrige exatamente aquilo, né? Ela para e corrige o mindinho, ela para e corrige e chega na nota que ela estava deixando de fazer soar, né? Então ela percebe e consegue empregar as ferramentas necessárias. Então, só terminando essa nossa discussão, né, novatos, diferentemente da Tiffany, que a gente acabou de ver, novatos eles têm pouca consciência metacognitiva, né, pouca consciência sobre si próprios, o modo como estudam, e essa consciência tende a aumentar à medida que eles se desenvolvem, à medida que a expertise musical vai se desenvolvendo. A adoção também de estratégias metacognitivas, ela tem muito a ver com as crenças do próprio estudante sobre si mesmo e as suas habilidades. Olha que interessante, né? Crenças sobre a natureza das habilidades musicais de um estudante ou de um músico influenciam na adoção de estratégias metacognitivas, né? Estudantes que acreditam que as habilidades são fixas, ou seja, você nasceu com um dom, você toca bem. Se você não toca bem é porque você não nasceu com um dom, ou seja, essa minha habilidade ela é fixa, ela não pode se transformar. Estudantes que têm esse tipo de mentalidade, que acreditam nesse tipo de coisa, eles geralmente não adotam estratégias metacognitivas e estratégias de regulação da aprendizagem, né? É como se eles acreditassem, quem toca bem é porque é talentoso, então se eu não toco bem, eu não sou talentoso, não adianta eu ficar me reparando, né? Não adianta eu ficar pensando sobre o que eu estou fazendo de certo ou errado, né? Estudantes que têm crenças mais complexas, né, não têm uma visão tão simplista assim, né, não acreditam que se você é bom é porque você nasceu bom, né, estudantes que relativizam um pouco mais essa questão, que têm crenças mais complexas, como a gente dizia, né, eles elaboram, organizam e usam estratégias metacognitivas. Então é legal, se você é professor aí, né, essa informação é legal, por exemplo, para a gente pensar por que alguns alunos simplesmente largam mão de pensar sobre si próprios, de se reparar enquanto estudam, de se autoavaliar enquanto estão praticando, né? Por que alguns estudantes simplesmente não pensam nisso, né? Às vezes é por conta dessas próprias crenças sobre como que a gente aprende, né? Sobre as habilidades. Então acho que muitas vezes a conversa que o professor precisa ter com o seu aluno não é, mas você não se escuta, você não percebe, você não se autoavalia. Às vezes a conversa precisa ir por um outro lado, né? É mais no sentido de peraí, você é capaz de aprender, né? Você não nasceu apto ou não apto para estudar música, né? A habilidade musical não é uma coisa que você nasce tendo ou não tendo. A habilidade musical é uma coisa que você desenvolve, né? Então, muitas vezes a conversa precisa ir por esse lado, né? Para que o estudante compreenda que é possível, sim, ele se desenvolver se ele conseguir se autoavaliar. Essa questão das estratégias metacognitivas ou da adoção de estratégias metacognitivas, ela também tem um pouco a ver com a questão da concentração, né? A gente pode falar um pouquinho sobre isso, trazendo alguns estudos que abordaram esse problema da concentração e da construção da expertise, né? A falta de concentração, ela pode prejudicar a prática, a gente já sabe, né? Ela pode impedir mesmo que a prática aconteça, né?
Mas concentração é interessante a gente falar que é uma coisa que varia muito de pessoa para pessoa e não conforme o nível de expertise das pessoas, né? Então existem músicos experts que são extremamente desconcentrados, assim como existem músicos novatos, músicos não tão experientes, que às vezes são muito mais focados, muito mais, né, concentrados do que um músico expert, né? Então concentração é uma coisa que varia de pessoa para pessoa e não necessariamente é algo que varia conforme o nível de expertise que a pessoa atingiu. Mas é interessante a gente pensar, é interessante a gente frisar ainda que experts possuem mais consciência sobre quando a desconcentração acontece, né? Então não é que experts nunca se desconcentrem, mas os experts percebem quando eles estão desconcentrados, percebem quando eles estão desfocados, né? É um pouco, por exemplo, o que a Tiffany faz quando ela para a sessão de estudo dela, né? No final da sessão de prática, a gente vai ver no vídeo da sequência, ela fala, vou dar uma pausa agora, tô parando porque o meu estudo não tá rendendo mais, né? Ou seja, eu não tô conseguindo me concentrar mais nisso que eu preciso fazer, então chega, não adianta mais continuar praticando. A gente falou bastante sobre como praticar, mas esse nosso como estava muito focado no estudo individual. A gente falou muito pouco sobre aquela prática que às vezes acontece em conjunto, né? Porque músicos também fazem música em conjunto, né? Fazem música em orquestra ou mesmo em formações camerísticas, em formações menores, né? E como é que os músicos praticam, né? Esse tipo de estudo, esse tipo de prática em grupo? Como é que ela acontece? Essa prática também, como a prática individual, ela pode acontecer de diferentes formas e a gente também pode se perguntar, tá, mas desses diferentes modos que os grupos usam para praticar, qual será o mais eficiente? A gente já tem estudos dizendo que não existe apenas uma estratégia que seja mais eficiente, ou seja, não tem uma receita, e isso a gente já está falando desde o começo desse vídeo, né? Assim como não existe uma receita para o estudo individual, também não existe uma única receita para o estudo em grupo de música, né? Mas a gente já observou, por exemplo, que a eficiência do ensaio em grupo, ela aumenta conforme aumenta a expertise dos músicos. Então, provavelmente os músicos experts têm alguma coisa, eles fazem alguma coisa diferente aí na sua prática que funciona mais para o ensaio acabar sendo mais eficiente do que o de músicos que não chegaram ao nível da expertise. Basta a gente fazer estudos ainda para tentar descobrir um pouco melhor essa questão, né? O que a gente tem de trabalho científico ainda não conseguiu descobrir o que é esse tchananã de diferente que tem ali, mas com certeza alguma coisa de diferente há que a gente precisa tentar entender. A gente falou bastante até agora que, na verdade a gente estava querendo responder o problema lá que a gente se colocou no começo desse vídeo, que era como que eu me torno um expert? Como que eu me torno um músico de alta performance? A gente discutiu basicamente até agora que é com você próprio fazendo algumas coisas, né? A gente discutiu que você precisa, por exemplo, estudar uma determinada quantidade de horas, né? Que você precisa também se atentar a alguns aspectos qualitativos, ao como você estuda. Mas essa nossa discussão até agora, ela teve muito focada em você, na pessoa, no músico, né? Em coisas que esse sujeito precisa fazer para que ele próprio se construa um expert. Mas será que tudo depende só da pessoa? Será que o ambiente, ele não tem nenhuma interferência? Será que ele não pode também contribuir ou deixar de contribuir para que o músico se torne um expert? Vamos tentar responder um pouquinho essa pergunta na sequência.
A gente já tem estudos, por exemplo, que investigaram se o fato do aluno frequentar uma instituição, por exemplo, uma boa universidade, uma universidade renomada, vai levar ele a ser um expert, e se de repente o fato dele frequentar uma universidade não tão boa vai impedir ele de ser um músico expert, né? A gente já teve estudo tentando investigar essa questão. Vamos ver o que esse tipo de trabalho descobriu. Então a gente tem estudo que já se perguntou: as instituições são as responsáveis pelo alcance da expertise de um músico? Ou seja, uma boa universidade forma músicos experts e uma má universidade vai formar necessariamente músicos ruins? Será que isso é verdade? Não, né? A gente já tem estudo mostrando que essa pergunta, a resposta para ela é não é bem por aí a questão, né? Nem mesmo um programa de ensino, por exemplo, a escolha de uma determinada metodologia, a escolha de uma determinada forma de dar aula, né? Nem mesmo um programa de ensino em diferentes instituições, ou seja, um mesmo programa sendo aplicado em lugares diferentes, ele parece determinar o nível de expertise que é alcançado pelos músicos. Ou seja, não é a universidade que faz um bom músico, não é um determinado método, uma determinada forma, um determinado programa de ensino que faz um bom músico ou não. Então a questão não depende, parece que não depende tão diretamente assim do ambiente, desses fatores ambientais pelo menos. Ainda pensando sobre fatores ambientais, a gente pode se perguntar: será que o acesso a determinados ambientes, né, porque as pessoas aprendem música, praticam música em vários tipos de ambiente, né, não só a universidade, não só esses ambientes formais, né, então será que o acesso a determinados ambientes, ele pode favorecer o alcance da expertise? Também não. A gente já tem pesquisa demonstrando que o fato da pessoa acessar ambientes diversificados ou determinados ambientes não vai fazer dela um expert ou vai dificultar ela se tornar um expert, né? Por exemplo, o fato do estudante estudar música na igreja, né? Que geralmente alguns professores muitas vezes têm preconceito. Ah, não, fulano não aprendeu música numa escola, não aprendeu de modo formal, ele aprendeu com diletantes, né? Com amadores, sei lá, na igreja ou num projeto social ou em outro ambiente. Será que isso vai impedir essa pessoa de se tornar um expert? Não. O que esses estudos, ou o que a gente tem de estudo feito até agora está demonstrando é que o ambiente, os ambientes musicais que a pessoa frequentou não tem interferência no fato dela se tornar um expert ou não. Ainda falando sobre o ambiente e a interferência do ambiente, a gente pode se perguntar: o contato com professores que ensinam como se deve estudar, ele é um fator ambiental relevante? Porque a gente sabe que tem professores que trabalham muito com isso, né? Que chegam no aluno, que explicam para o aluno como que ele deve estudar, como que não deve de fazer, como que deve organizar as suas sessões de estudo, etc, né? A gente tem professores que dão essa assistência para o aluno e a gente também tem professores que não fazem esse tipo de trabalho. Será que o fato de o estudante, a pessoa ter acesso a um professor que orienta o estudo, será que vai fazer com que ele se torne um expert? Será que vai fazer com que ele pratique, com que ele estude melhor e venha a se tornar um músico de alta performance? O que a gente tem de estudo dizendo até agora é que os estudantes são capazes, sim, de aprender como se deve estudar a partir das orientações que são fornecidas pelos professores. Ou seja, se o aluno tem contato com o professor que ensina como estudar, o aluno vai aprender como estudar, né? Os alunos são capazes de aprender, quer dizer, vai aprender? Não, né? Nem sempre a coisa acontece como deveria ser. Mas enfim, os alunos são capazes de aprender a estudar, se eles tiverem contato com o professor que ensine, né? Logo, esses alunos são capazes, né? Esses alunos podem desenvolver atitudes mais positivas diante da prática, e isso é muito importante para que eles pratiquem, né? Para que eles se mantenham engajados com a prática, eles terem uma visão positiva da prática, né? Ainda é possível que eles desenvolvam mais propensão a se engajar no planejamento do seu estudo, né? Ou seja, a gente viu que não é importante só saber como praticar, mas também como se organizar para o estudo. Então, o estudante que tem professores que ensinem como estudar, ele está mais propenso a fazer esse planejamento legal do estudo, né? E também a identificar problemas durante a sua execução. Então ele vai ser um estudante que sabe fazer melhor o antes e o depois do seu, o antes e o durante
das suas sessões de estudo, e também é um estudante que vai ter muito provavelmente a capacidade de formular objetivos apropriados para a sua performance. E a gente está discutindo desde o começo desse vídeo que se você quer ser um performer de alto desempenho, se você quer ser um expert, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é prática com objetivo, né? Então, estudantes que têm acesso, que têm condições ambientais ali de ter acesso a um professor que ensine como estudar, eles também são capazes de formular objetivos para sua prática, né? E isso a gente sabe que é importante para a construção da expertise musical, né? Ninguém se torna um expert se pratica de qualquer jeito, sem ter objetivos bem formulados. Então, fazendo uma síntese, parece que o ambiente ele não é completamente determinante para dizer se alguém vai ou não chegar a ser um expert, mas existem fatores ambientais ali, como por exemplo o acesso a professores, que interferem sim na construção da expertise. Então agora a gente já pode fazer uma síntese do que a gente estava discutindo aqui hoje, retomando um pouco do que era o nosso problema de pesquisa, do que era a questão, a pergunta que o nosso texto que a gente está discutindo aqui hoje se colocou lá pra gente, né? A gente queria saber o que nos leva a atingir a expertise musical. O que leva um músico a se tornar um músico com alto desempenho? A gente viu aqui hoje, a gente discutiu aqui hoje que é uma junção de vários fatores, né, sendo mais específico. É uma junção de fatores quantitativos, ou seja, tem a ver com quantas horas você estuda, com quantos anos você pratica, mas também não é só isso, a gente precisa levar em consideração os aspectos qualitativos, ou seja, tem a ver com como você estuda, né? Tem a ver com como você organiza o seu estudo, como você pratica mesmo, como você estuda propriamente, e tem a ver também com como você avalia, como você consegue perceber ou não a sua própria prática, né? A gente também viu que se constrói um expert, né? Para alguém se construir um expert é necessário possuir estratégias de prática que sejam eficientes e bem desenvolvidas, e a gente viu que uma estratégia eficiente é aquela que tem objetivos, é aquela que é organizada, é aquela que é feita de modo dedicado, né? A gente também discutiu aqui hoje que não existe uma receita, ou seja, não existe uma única forma de praticar, não existe uma única explicação para esse grande problema nosso, né, que é como eu me tornar um expert, né, ou como que um expert se forma, né. Não existe uma única resposta, não existe uma única receita de como conseguir isso, né. Já se observou que músicos que praticam de forma diferente, eles podem chegar aos mesmos resultados, justamente porque não há uma única receita, né. Mas ainda tem muita coisa nesse campo de estudos aí que está querendo investigar, que está querendo entender como é que a expertise musical se constrói. Ainda tem muitas pesquisas que precisam ser feitas, ainda tem muitas questões que não tem resposta e que são aí para você que de repente gostou dessa área de pesquisa, você que se identificou com esses problemas que a gente discutiu hoje, são de repente perguntas que você pode levar para um estudo futuro seu. Quer ver, por exemplo, questões que ainda não foram respondidas? Qual que é a relação entre o fator quantidade de prática e questões, por exemplo, como instrumento, idade, nível de expertise em diferentes contextos, né? A gente já sabe, a gente já tem pesquisas que dizem que a quantidade de prática que é necessário a pessoa fazer para se tornar um expert, por exemplo, em instrumentos de metais, é diferente da quantidade de prática que alguém que quer se tornar um expert em, sei lá, piano precisa ter, né? A gente já viu que isso é diferente. Mas e se a gente for considerar diferentes contextos, né? Por exemplo, a gente tem gente que aprende piano, como a gente falava agora há pouco, né? Num projeto social, na igreja, de modo informal, muitas vezes, né? Como autodidata e etc. E a gente tem pessoas que aprendem piano numa escola de música ou tendo acesso a um professor particular, né? Será que esses fatores ambientais, ou seja, será que esses contextos diferentes, eles não interferem também na quantidade de prática, de repente, que a pessoa vai ter que desempenhar para conseguir se tornar um expert? Isso é uma pesquisa que ainda precisa ser realizada. Outro exemplo também, como que são formulados os planos de estudo e objetivos a serem atingidos durante o estudo, né? Como será? Porque a gente sabe que é necessário a pessoa formular objetivos, ela formular um plano de estudo, mas como será que a gente forma objetivos de modo eficiente, né? Isso é uma questão que ainda precisa ser respondida. Outro problema de pesquisa, ocorre a transferência de habilidades adquiridas com a realização tudo novo. Será
que ocorre a transferência de habilidades adquiridas com a realização de aquecimentos e estudos de técnica para o repertório? A gente discutiu aqui um pouco que parece que a curto prazo não faz muita diferença a pessoa fazer um estudo, uma peça em separado para resolver problemas técnicos do repertório. Mas será que não ocorre essa transferência de habilidades que foram adquiridas lá numa peça de estudo ou num estudo técnico mesmo, por exemplo, estudo de escalas, de arpejo, etc. Como será que acontece? Ou será que acontece essa transferência de habilidades aí desse tipo de exercício pro próprio repertório? É mais uma pesquisa que pode ser feita. A gente também discutia que é necessário que a pessoa saiba avaliar a sua própria prática para que ela se torne um expert e corrija seus próprios erros, né? Mas a gente pode se perguntar, quais são os tipos de feedback? Será que o feedback é auditivo? Será que o feedback é visual? Será que o feedback é sinestésico? Que tipo de feedback aí é mais importante ou que ajuda mais o músico no monitoramento do seu próprio estudo? Um estudo que ainda pode ser feito. Outro caso, como que se desenvolve a capacidade de concentração para o estudo e a capacidade de autorregulação, né? A gente viu que músicos experts e músicos novatos, eles não são necessariamente mais ou menos concentrados. Isso é uma coisa que varia de pessoa para pessoa. Mas, por exemplo, como que os experts, eles se tornam conscientes de que eles estão desconcentrados, por exemplo, né? Eles desenvolvem essa consciência. Como será que eles vêm a desenvolver essa consciência? A gente também viu que músicos experts, eles conseguem regular melhor a sua prática, né? Eles conseguem perceber quando eles erram, eles conseguem corrigir quando eles estão errando. E como será que eles desenvolvem essa capacidade de autorregulação, né? Como é que eles conseguem desenvolver isso que os novatos, que os músicos iniciantes não têm, né? Também é uma pesquisa que pode ser feita. Outra pergunta que a gente ainda pode se fazer é qual que é a relação entre a eficiência do estudo e fatores como aprendizagem e motivação? Será que estudantes mais motivados, de repente, têm uma prática de estudo mais eficaz? Ou ainda, será que estudantes que aprendem mesmo, eles aprendem de fato porque tem uma prática mais eficaz? A gente pode acreditar que sim, né? O senso comum diria que sim, mas de todo modo pode ser que o senso comum esteja equivocado, né? A gente é uma questão que precisaria aí de uma observação mais científica para a gente poder afirmar com certeza, né? Outra pergunta que a gente pode se fazer: como ensinar estratégias de estudo para alunos de diferentes níveis, né? A gente sabe que é importante que os alunos saibam como estudar, né? Isso é um conhecimento que todo bom aluno deveria de ter para conseguir se tornar um expert. Mas como que você ensina isso, né? É uma pesquisa que pode ser feita. Outro problema de pesquisa que pode ser investigado: como que a interação entre membros de um grupo, né, incluindo interações não verbais que existem muito no campo da música, né? Por exemplo, quando você está tocando em conjunto, numa banda ou mesmo num grupo, numa formação camerística, né? É muito comum que as pessoas, pela troca de olhares, às vezes, por movimentos corporais, é muito comum que as pessoas se comuniquem, entendam o que precisam fazer, enfim, né? A gente sabe que existe toda essa comunicação não verbal ali em ensaios de grupo, né? Então a gente pode se perguntar como que essa interação entre membros de um grupo, né, incluindo aí a interação não verbal, interfere nos resultados do estudo, né? Então um campo de pesquisa interessante, né, para a gente pensar como é que o corpo como um todo pode interferir na prática de estudo, né, de um grupo, nesse caso, né? Um outro problema de pesquisa ainda: como que é realizada a prática ou estudo de diferentes tarefas, né? A gente sabe que músicos estudam não uma única coisa, né? Músicos estudam música, mas música é muita coisa, né? Por exemplo, como é que músicos estudam solfejo, né? Que é a prática de leitura à primeira vista, leitura cantada à primeira vista, né? Como que músicos estudam improvisação? Como é que eles estudam estilos musicais diferentes, né? Por exemplo, música erudita, música popular, jazz, etc., né? A gente podia ter estudos investigando, de repente, as diferentes formas de estudar, porque com certeza não dá para estudar todas essas coisas que a gente falou do mesmo modo, né? Então, quais seriam as diferenças de estudo ali nas diferentes formas de se fazer música? É um outro problema de pesquisa que a gente também pode se colocar. Então, esse campo da expertise musical é um campo que a gente já tem bastante pesquisa sendo realizada, a gente já
já consegue ter algumas respostas, há alguma fundamentação bibliográfica também para a gente embasar as nossas pesquisas, mas é uma área que ainda tem muito para ser investigada, ainda tem muito trabalho de pesquisa que pode ser feito nesse campo. Então, se você se interessou, tá aí uma leitura, esse texto que a gente está discutindo aqui hoje é uma leitura que vai trazer muitas referências nesse campo da expertise musical e que de repente pode te levar para os seus próprios trabalhos aí, para um aprofundamento dos seus próprios estudos, ok? Então era isso por hoje, espero ver vocês na próxima. Tchau, tchau!